Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um pouco a fundo o cenário do transporte lá na Bahia. É um quadro bem complexo, temos várias fontes aqui, notícias recentes, dados de portos, aeroportos, notas gerais, mas o coração da nossa conversa hoje vem de uma pesquisa, uma dissertação bem detalhada da UFBA, sabe? Focada no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, o TRIP-BA. É importante dizer que essa pesquisa foca muito em meados dos anos 2000, mas olhar para esse período é crucial para entender os desafios de hoje, que têm raízes lá atrás. Nosso objetivo é, assim, conectar esses pontos todos, entender o que está acontecendo, os investimentos, os obstáculos, enfim, vamos destrinchar isso. Vamos lá. Olha, historicamente, esse transporte rodoviário intermunicipal, o TRIP-BA, sempre foi a espinha dorsal mesmo, né? Conecta os 417 municípios. São, cerca de 1.200 linhas. A pesquisa da UFBA, lá por 2006, falava em quase 100 milhões de passageiros por ano. É muita gente dependendo disso. 100 milhões é um número enorme, realmente. Mas as fontes também mostram que esse cenário histórico começou a mudar, certo? Parece que tem uma tensão aí. Uma tensão entre essa dependência do ônibus e, bom, o crescimento de outras opções, né? Exato. A própria pesquisa já indicava, naquela época mesmo, uma tendência de queda na procura pelos ônibus intermunicipais. E, por outro lado, a gente viu o transporte aéreo ganhando muita força. O movimento no aeroporto de Salvador, por exemplo, deu um salto, né? 188% de aumento entre 96 e 2006. E mais recentemente, agora em 2024, o Porto de Salvador se destacou, liderou o crescimento portuário. Isso foi resultado de investimento em infraestrutura e, claro, da demanda alta por containers. Quer dizer, a gente vê um investimento forte, uma modernização acontecendo em portos e aeroportos. A ampliação lá em Salvador, feita pela Teixeira Duarte, aumentou a capacidade para 15 milhões de passageiros por ano. E usaram aquela tecnologia diferente, né? Do piso elevado. Isso, o piso elevado, que basicamente o que me quer é construir um novo andar por cima enquanto o terminal continua funcionando embaixo. Uma solução bem engenhosa para não parar tudo. Mas aí é que está o contraste, né? Esse avanço em alguns modais, ele bate de frente com os desafios que continuam lá no sistema rodoviário intermunicipal. E um desses desafios que, nossa, salta aos olhos nas fontes é a questão do transporte clandestino. Isso já era um problemão naquela época. Enorme e crônico, sabe? As estimativas de 2007 que estão na pesquisa falavam em mais de 5 mil veículos clandestinos rodando na Bahia. O impacto disso é gigantesco. Perda de receita para as empresas regulares, claro, evasão fiscal de milhões, mas o mais grave mesmo são os riscos de segurança, né? Veículos sem manutenção adequada, motoristas sem preparo nenhum, sem seguro para o passageiro. Os relatos de acidentes são preocupantes. Falando em segurança, isso me leva a pensar nas condições das estradas também. Você mencionou veículos precários, mas e as rodovias em si? As fontes citam a Estrada do Feijão como um ponto positivo, mas e o resto? Como era o cenário geral, segundo as pesquisas da época? Olha, a pesquisa da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, lá de 2006, pintou um quadro bem preocupante para a maioria das rodovias baianas, tanto federais quanto estaduais. Tinha muito trecho em péssima condição. Isso afeta tudo: segurança, custo de manutenção dos ônibus, a qualidade da viagem para o passageiro. BRs importantes como a 110, 242, 407 e trechos da 116 foram apontadas como especialmente críticas naquela época. Entendi. E, além da infraestrutura ruim e da clandestinidade, as fontes também falam de tarifas e gratuidades. Como é que isso entrava na equação? Entrava direto na sustentabilidade do sistema. As tarifas na Bahia, em 2006, estavam assim, entre as mais baixas do Brasil. E a análise da UFBA mostrou que isso dificultava muito o reinvestimento pelas empresas. Existia uma necessidade técnica mesmo, de reajustar. Uhum. E aí some-se a isso a questão das gratuidades, como a do Estatuto do Idoso. Elas foram implementadas, mas sem uma fonte de custeio definida, sabe? Em 2007, o custo estimado só com os idosos era de mais de R$ 600 mil por mês. E quem pagava essa conta eram as próprias empresas. Nossa, pesado. E tinha também a questão da segurança contra assaltos, né? Outro ponto levantado. Sim, um problema muito sério e recorrente.
principalmente nas BRs 324, 101 e 116. A Abentro, que é a Associação das Empresas, registrou mais de 1.400 assaltos entre 97 e 2006. Havia esforços das empresas para tentar diminuir isso, claro, mas ficava evidente a necessidade de mais policiamento, de uma ação mais forte do governo. E o que é interessante aqui é tentar conectar tudo isso com o contexto socioeconômico da Bahia, né? O estado tem um PIB significativo, mas também carrega um histórico de muita desigualdade na distribuição de renda. E esse cenário, ele acaba criando um ambiente onde a informalidade, como o transporte clandestino, acha mais espaço para crescer. E a criminalidade também acaba se manifestando mais. Então, o quadro que se desenha a partir dessas fontes é de um contraste muito forte. De um lado, investimentos, avanços claros em portos, aeroportos, mas do outro, o sistema rodoviário intermunicipal, que é vital para tanta gente. Para a integração do Estado, ele continuava, pelo menos até aquele período da pesquisa da UFBA, muito pressionado. Uma combinação de clandestinidade, estradas ruins, tarifas que não cobriam os custos, insegurança. Exatamente. E para complicar ainda mais, tem a competição crescente do avião e do carro particular, né? Que tira passageiros do ônibus intermunicipal. É uma teia bem complexa de fatores. Pois é, fica então talvez uma reflexão para quem nos acompanha. Diante dessa complexidade toda, da importância social gigantesca desse transporte rodoviário intermunicipal na Bahia e desses desafios históricos que ele enfrenta, que caminhos seriam possíveis para a gente pensar na modernização, na sustentabilidade desse serviço, para garantir que ele continue servindo milhões de baianos de forma eficaz e segura no futuro? Fica a questão no ar.